Nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, o que mais tem ecoado na nossa mente é: seja forte e corajoso. Para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, eu acredito que é a palavra que a gente mais tem sentido falar forte no nosso coração. A situação, as dificuldades, elas têm exigido isso de nós, ser forte e corajoso. Mas esses dias eu estava fazendo meu devocional, no meu momento de oração, e o Espírito Santo me ensinou um pouco mais sobre esse versículo, sobre ser forte e corajoso na ótica de Deus. Mas antes de eu te falar o que o Espírito Santo revelou ao meu coração, eu quero deixar um versículo para vocês que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa passagem, ela fala muito ao nosso coração para a gente compreender que nessa caminhada com Deus, não dá para a gente viver e ter o pensamento com a ótica humana. A gente precisa ter uma mentalidade do céu, a mente de Cristo, para que a gente possa compreender os caminhos do Senhor, o que o Senhor pede para nós, as leis dele, para a gente obedecer. E o que eu vou falar agora é sobre esse versículo de Josué 1, onde Deus fala 4 vezes para ele: seja forte e corajoso, porque ele queria frisar isso. A gente precisa compreender ele realmente na ótica de Deus, porque como essa passagem fala, para o mundo isso é loucura. Mas o que Deus falou no meu coração com relação a ser forte e corajoso é que a gente escuta esse versículo, a gente tenta ser forte na força do nosso braço, né? E a gente acaba ouvindo esse versículo ecoando no nosso ser: seja forte e corajoso, e a gente tenta colocar ele em prática, mas a gente se frustra. A gente olha e pensa: eu tô tentando, Deus, ser forte e corajoso, mas as situações, elas estão me batendo e eu não tô conseguindo ser forte e corajoso. E a gente se frustra, a gente se decepciona, e aí vem Deus e me ensina, que foi o que ele me ensinou, que ser forte e corajoso é completamente diferente do que a gente pensa. E eu vou provar para vocês em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, onde Paulo fala do espinho na carne. Ele diz assim: E disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que aqui Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A gente precisa compreender que do ser humano, de nós seres humanos, a gente não consegue, ter esse poder dentro de nós. Falhos e imperfeitos como nós somos, não tem nenhum poder interno em nós. Esse poder, ele vem de Deus, ele vem de Cristo. Da força do nosso braço não tem força alguma dentro de nós. Então Paulo diz assim, no versículo 10, parte B: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então Paulo, na sua sabedoria, Paulo, tão guiado pelo Espírito Santo, ele nos faz entender que nós somos fortes quando nós somos fracos. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, por isso, eu compreendi que por isso a gente tenta ser forte na força do nosso braço e a gente não consegue. Porque não tem força interna dentro de nós, como eu disse. Essa força, ela vem de Deus. Essa força, ela vem do Senhor. E aí, eu até anotei isso e eu vou ler, porque inclusive é uma dica que eu peguei, que eu aprendi e eu tô tentando colocar em prática. Quando você estiver no seu secreto com Deus, fazendo seu momento de devocional, de oração, e o Espírito Santo falar ao seu coração, te ensinar a trazer alguma revelação, anota. Porque a nossa mente, ela é falha, às vezes a gente esquece e a gente precisa registrar tudo que o Senhor vai falando ao nosso coração. Então, o que o Espírito Santo me ensinou? Que ser forte e corajoso na ótica de Deus, pode parecer loucura na ótica humana, mas na ótica de Deus é ter coragem o suficiente para ser vulnerável, fazendo assim com que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Então, eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, sobre ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso não na força do seu braço, não na ótica humana, mas seja forte e corajoso na ótica de Deus.
vivendo na dependência de Deus. Aceite as suas limitações. Quando a gente fala de fraqueza, é a gente aceitar as limitações que a gente possui, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, entender que Deus tem o controle de tudo e que nós não temos o controle de nada. Então, quando você se sentir fraco porque você não está suportando tudo que você está passando, tudo que você tem que lidar, as situações, enfim, todas as dificuldades, que você possa se lembrar: eu sou forte e corajoso na força de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. E se você se sentir à vontade, deixe o seu comentário. Fala pra mim o que Deus falou ao seu coração e eu espero realmente que você tenha sido abençoado por esse conteúdo. Esse é o meu primeiro vídeo e eu espero realmente ter o incentivo de vocês para continuar. Eu tô vencendo a minha timidez, mas eu sei que é para abençoar a vida de vocês.